Janela notificou que o marcador nativo habilidade foi ativada. Doc olhou para frente na janela de notificação do sistema. De repente aparecendo, como se, do nada, de pequenas partículas azuis, notificando sobre marcadores de caracteres e a disponibilidade de apenas 4 favoritos. O protagonista, ao mesmo tempo, apontou o dedo para a janela de notificação do sistema. Para o quarto e vazio slot. E pensei que ele deveria adicionar um novo. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema. Janela apareceu bem na frente do Doc, que estava parado em seu lugar, notificando-o de uma lista de pessoas para marcar. E ele pensou que não havia personagens, como John está dizendo e Gil aqui, até bem na frente dele. Várias cópias de Swing continuaram a distrair Maya. Quem estava lutando com eles? Doc olhou para frente com um olhar selvagem, cheio de alegria na janela de notificação do sistema. E sorriu amplamente pensando no que havia encontrado. Seu suor escorreu pelo rosto. O protagonista continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar confiante, raciocinando que isso era ótimo. E como ele poderia esquecer que ele também era um personagem? Enquanto a projeção do livro continuou a rolar atrás dele. E uma energia azul brilhante começou a se reunir em torno dele. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a hora de usar o marcador será igual ao seu nível corporal. E o tempo de ativação será de 30 minutos. Sou Yan, que ficou ao lado. Virou a cabeça para o lado. Abriu bem a boca de surpresa. Olhou para frente, não entendendo o que estava acontecendo, enquanto Doc segurando sua mão na frente dele. Convocar o vento à janela de notificação do sistema. Notificou que sua compreensão do personagem era extremamente alta. E ele pode escolher algumas de suas habilidades para usar. Mesmo depois disso, Swan perguntou com grande surpresa como ele fez isso. O Aldoc continuou a ficar em seu lugar, olhando para frente com um olhar frio e um rosto que não mostrou emoção. Até que uma projeção de um lobo apareceu atrás dele. O vento varreu a cidade com grande velocidade e estava indo em direção a um ponto, com seu som característico. Neste momento, o meu continuou a lutar, acenando com os braços para os lados dos clones de Suyan. Uma corrente de vento foi direcionada para ele, com grande velocidade. Então, de repente, virou a cabeça para o lado, olhando para frente com grande surpresa. E na compreensão da situação, enquanto o fluxo do vento continuou a se aproximar rapidamente dele, ao mesmo tempo com tremenda velocidade e força. Docas sopram reforçadas pelo ar. Atingiu-o diretamente no rosto e causou grandes danos. O protagonista ficou diretamente na frente de seu inimigo, depois que o golpe foi desferido nele, e se inclinou para a frente enquanto o homem caía, jogando a cabeça para cima e espalhando os braços para os lados. E tudo ao redor foi cercado por uma enorme quantidade de poeira.
e fragmentos de pedras. Doc continuou a ficar no mesmo lugar após o golpe que ele deu. Enquanto bem na frente dele, seu oponente rolou de cabeça para baixo no chão e destruiu tudo em seu caminho, vomitando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar. Após o qual, o homem, usando suas pernas e braços, inclinando-os no chão, levantou a cabeça e olhou para a frente, com uma expressão maluca no rosto, dizendo que ele se tornou mais rápido, e tudo estava claro para ele, enquanto o sangue fluía de seu nariz. E tudo ao redor estava envolto em uma enorme quantidade de poeira e pedra. Fragmentos imediatamente depois disso. Ele perguntou qual era provavelmente a habilidade daquele lobo. E o protagonista estendeu a mão na frente dele. E pensei que ele era um leitor. Até a projeção da pata do lobo parecia se tornar uma extensão de sua mão. E controlou as correntes de ar. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com as pernas bem abertas e um braço estendido para a frente. Com confiança, raciocinando que esse era seu estilo de luta, enquanto atrás dele estava uma projeção de Lycon, que levantou a mão e controlou as correntes de vento, cercando-os até que a janela de notificação do sistema. Notificado de que a habilidade do caminho do vento havia atingido o nível 8. A janela de notificação do sistema com 4 favoritos continuou a ficar bem na frente dele. E a razão do protagonista é por que tentar aprender isso. Porque ele regrediu nele e não voltou. Doc então estendeu as 2 mãos direto na frente dele e manipulou as correntes de vento ao seu redor, pensando que a tempestade estava em sua mão esquerda e a tempestade estava à sua direita. E se você misturar linhas retas e curvas, um caminho de vento apareceria após o qual ele levantou a cabeça e dirigiu a corrente de vento para cima, assistindo o que estava acontecendo com uma expressão séria e calma no rosto, pensando que ele não entendeu o significado dessas palavras, mas agora eles pareciam para ele a verdade mais pura. E o homem o interrompeu, dizendo que ele seriamente, tão feliz por ter aprendido essa habilidade. Doc olhou para frente com surpresa e incompreensão, enquanto o homem estava bem na frente dele. Inclinou a cabeça um pouco para baixo. Levantou a mão, apontando para a frente. E disse que ele poderia imaginar que ele matou seu rei. Com essas mãos após o qual a janela de notificação do sistema notificou que o personagem Mian Yao Seng ativou um flash de nível 4 e ficou parado. De repente começou a se dissolver no ar e se desintegram em pequenas partículas de laranja com um olhar arrogante e ansioso. O protagonista pensou que era um flash novamente. Doc continuou a ficar em seu lugar, envolto em correntes de ar, e estendeu os braços para os lados, pensando que novamente tentando fazer perguntas a alguém. E depois desapareceu de seu lugar, deixando apenas um brilho amarelo e relâmpagos emanando dele. Em uma das ruas da alma, suspeitando de nada,
várias pessoas comuns, Agatha Ramsay, ao mesmo tempo. Logo atrás de um deles, homem apareceu como se do nada. Ele foi montado a partir das menores partículas. Com energia laranja, o homem com a espada nas mãos virou-se bruscamente para trás. E ficou muito surpreso, não entendendo o que estava acontecendo. E continuou a limpar sua lâmina. Bem atrás dele, como se aparecesse do nada. Ficou homem com os braços pendurados ao longo de seu corpo. E perguntando o nome dele, ambos continuaram a estar em seus lugares. Quando, do nada, enorme tornado apareceu por trás, correndo em direção a eles, em grande velocidade. Ben continuou parado no mesmo lugar. Abaixou um pouco a cabeça e não mostrou nenhuma emoção em seu rosto. Até que o protagonista apareceu de repente atrás dele. E voou em sua direção, colocando a perna na frente dele. Olhando para a frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto. No mesmo momento, ele lançou seu chute. E o homem imediatamente o defendeu com um braço. Sem muito esforço. Então, a janela de notificação do sistema notificou que o 24º selo do retorno estava quebrado, e ele mesmo se virou bruscamente para trás com um olhar louco. Sua boca sorridente bem aberta, perguntando se ele tinha cócegas. Enquanto uma enorme quantidade de energia roxa apareceu em torno dele. E Doc pensou que ele estava apenas 1 minuto atrasado. O protagonista imediatamente pulou para o lado. Pousando, de pé, agachou-se e olhou para frente com o olhar claramente. Olhar assustado e intrigado. Pensando que de uma maneira o vento não o mataria. E ele precisava usá-lo, mas havia um problema. Enquanto o homem continuou a ficar lá no mesmo lugar. E segurando sua mão na frente dele. Olhou para frente com um sorriso malicioso. De repente, uma entidade estranha apareceu no ar. Homem se aproximando rapidamente. Que estava parado em seu lugar. E sorrindo maliciosamente e emitindo uma enorme quantidade de energia roxa. Enquanto Doc pensava que alguém deveria ganhar tempo. No mesmo momento, homens viraram bruscamente para o lado e olharam para frente. Com grande surpresa e mal entendido. Doc ficou em seu lugar, levantando as mãos. Cobrindo o rosto bem na frente dele. Essa mesma entidade com enorme velocidade e força. Caiu direto no chão e destruiu tudo em seu caminho. Vomitando uma grande quantidade de fragmentos de pedras e poeira no ar. Doc continuou a cobrir o rosto com uma mão. E abrindo os olhos olhou para frente. Pensando que algo havia caído do céu. Enquanto fragmentos de pedras voavam em sua direção. O pé chutado pressionou a cabeça do homem no chão. Com grande força, enquanto tudo ao seu redor foi destruído. John ficou com uma expressão arrogante e fria. Inclinando uma perna no corpo de seu oponente. E parecia irradiar uma enorme quantidade de energia roxa. Ao redor dele, Deoc ficou em seu lugar. Olhando para frente, com um olhar surpreso. E abriu a boca perguntando se era Yudinyuk. Neste momento,
John, com uma expressão fria e ameaçadora em seu rosto. Ansioso, disse que ele deve começar. E com um movimento brusco de sua mão, ele agarrou o cabo de sua lâmina. Ele continuou a ficar no mesmo lugar, dizendo que ele iria atrasá-lo, e segurando a lâmina na mão, descansando o pé na cabeça do homem, que estava deitado no chão entre os escombros, praticamente não resistindo, e olhando para cima com um olhar descontente. A janela de notificação do sistema, notificado sobre uma classe SSS adicional. Cenário de caça, suas condições e características. A janela de notificação do sistema, notificado sobre um cenário de sobrevivência adicional. Suas condições e características. Bem como o tempo restante de 7 dias. De repente, Ciano saiu ao virar da esquina. Ela se virou e disse que isso é o que a aparência patética do personagem principal significa homem que estava deitado no chão. Tentou levantar a cabeça e disse que isso já era um pouco chato. Eles o fizeram parecer um verdadeiro vilão. Um segundo depois, ele balançou a mão e jogou John de lado. E depois esticando a mão e rangendo os dentes. Ele deu um salto rápido para frente. Ele levantou a mão para golpear, e John segurou sua espada na frente dele. Homem com um sorriso no rosto, deu socos rápidos com as mãos e começou a empurrar John de volta. Ele, rangendo os dentes, bloqueou seus ataques e então pensou que ele ainda não havia se recuperado totalmente. Doc assistiu sua luta do lado de fora. Então ele levantou a mão e um redemoinho começou a se formar dentro dele. O turbilhão em suas mãos se intensificou. E ele pensou que 4 ventos se encontram e criar as 4 direções cardeais. Então mais 4 ventos vêm até eles e criam harmonia. Mian se esquivou do golpe de John com um sorriso no rosto. E de repente, ele agarrou sua mão. E com um sorriso no rosto, ele avançou e acertou o oponente no rosto. Com todas as suas forças, June voou de volta em grande velocidade. De repente, o homem levantou a cabeça e percebeu algo. Ele viu o vento subindo acima dele e então gritou: "Que diabos foi isso?" O vento correu em sua direção em grande velocidade. E ele parou atordoado. Um enorme furacão começou a se reunir de toda a cidade. E o Doc começou a pensar que porque o vento existe em todos os lugares e ao mesmo tempo não existe em lugar nenhum. O redemoinho ficou mais forte e maior. A cada segundo, ele cercou completamente os homens. Ele olhou para frente com medo um segundo depois. Ele estava preso. Uma barreira transparente apareceu na frente dele. Era uma enorme sala cilíndrica. Uma prisão a vácuo. Doc cerrou os dentes e esticou os braços para frente, enquanto ele continuava a fortalecer a prisão. Ele se perguntou qual era a habilidade para o qual ele queria obter o caminho do vento. Homens olharam em volta com medo, sem saber o que fazer, e o protagonista pensou que esta era uma maneira ainda melhor de derrotar a catástrofe questionadora.
Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o segundo estágio da habilidade única. Leitor onisciente foi ativado. Homens olharam em volta com medo. Suor escorreu por suas bochechas. E então, ele agarrou sua garganta e abriu sua boca. Ele se perguntou o que era, por que ele não conseguia falar. Foi realmente tão mágico. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc, que ele havia ativado a punição pela personificação do desastre. O renascimento dos homens se torna mais fraco. Ele agarrou a boca incapaz de respirar. E então se perguntou onde estava o ar. Uma mensagem do sistema apareceu, que o 24º selo do retorno. Homens foram restaurados. Doc, com os braços estendidos, continuou a lançar o feitiço. Havia relâmpagos azuis ao redor dele. Ele cerrou os dentes, suor escorreu por seu rosto e seu nariz estava sangrando. Ele pensou que a catástrofe questionadora estava fazendo perguntas relacionado ao fato de que a resposta iria ajudá-lo a recuperar suas forças. Então, fechando a boca, fez um empurrão em direção à cúpula. E depois chutou com todas as suas forças, pensando em Dixalô sair com urgência. Doc olhando para isso. Pensei que se ele não os perguntasse por muito tempo, a punição voltaria e seus poderes serão selados novamente. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o 23º selo foi restaurado. O 22º selo foi restaurado. Uma camada de vento apareceu na frente do protagonista, através do qual quase nada era visível. Ele pensou que o homem poderia facilmente se tornar mais forte. Mas foi tão fácil enfraquecê-lo. O fluxo do vento completamente fechado. Doc pensou que apenas neste caso, o jogo acabou enquanto o homem lutava para romper a parede. Do nada, uma mensagem do sistema apareceu, que o 21º selo foi restaurado. As mãos do protagonista começaram a tremer, enquanto ele lutava para segurar seu oponente, pensando que ele precisava aguentar até que ele restaurou todos os selos. Se ele pode encolher a prisão a vácuo, para o tamanho de seu corpo menos névoa, escapará. Meng cerrou os dentes com raiva e balançou o punho com todas as suas forças. Uma mensagem do sistema apareceu, que o 20º selo foi restaurado. Doc continuou a usar magia. June se aproximou dele e disse a ele para não tentar controlá-lo à força. Deixe o vento guiá-lo, Júnior. Tendo recuperado o fôlego, chegou mais perto. Todo o seu corpo tremendo, ele franziu a testa e disse que Doc não há necessidade de construir um muro. Apenas deixe-o controlar o espaço ao seu redor. Então, com a boca bem aberta, gritou e começou a atacar ainda mais. Ele de repente parou de cerrar o punho. Ele pegou e viu que uma corrente de vento estava girando ao redor de seu corpo. Ele olhou para ele com medo e então segurando sua garganta. Seus olhos ficaram pálidos e seu corpo começou a tremer. Ele pensou que não conseguia respirar. Junho, olhando para isso, disse que seu camarada está fazendo tudo certo. E parece que ele não é completamente medíocre. De repente, relâmpago roxo apareceu na frente deles,
Então, os homens. Sua mão, tremendo, estendeu o dedo para frente e convocou magia roxa. Uma enorme esfera apareceu no céu, iluminando tudo ao redor. E em seguida, uma mensagem do sistema que o homem, personagem, tinha ativado a habilidade Scarlet Blast. As pessoas olharam na frente deles com medo. Doc achou que ele não deveria permitir que isso acontecesse. June veio até ele e, colocando a mão no ombro, disse a ele para não pensar em bobagens. Se ele estivesse no lugar deles, eles não o teriam ajudado. O protagonista franziu a testa e limpando o sangue do nariz. Respondeu que Junho estava certo. Muitas pessoas fariam isso, mas nem todos ouvindo isso. João olhou na frente dele, com desagrado. E Doc correu de cabeça para a grande esfera de fogo, pensando que ele poderia fazer isso, porque o homem estava especialmente fraco agora. Ele provavelmente teve o resto de sua força para ativar a habilidade enquanto ele empurrava do chão. Ele também sentiu que poderia facilmente controlar o vento. Empurrando do chão, as correntes de vento o ajudaram a acelerar. E ele pensou que era como se seu corpo tivesse... Tornou-se o vento e ele correu para a frente como uma folha. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o pequeno talento que estava escondido na alma estava florescendo, porque ele imaginou um grande lobo em sua cabeça e pulou com os braços estendidos. Ele pensou que havia um furacão em sua mão esquerda e uma tempestade em sua mão direita. De repente, Doc parou e olhou para frente com os olhos arregalados. Ele demorou um segundo para pensar, e então correu para frente, perguntando como era. Ele viu ao redor homens que estenderam a mão. Feitiços e inscrições permaneceram, olhando para as pessoas fugindo do desastre. Ele viu uma inscrição que eles estavam pedindo ajuda. Doc correu para frente, esticando os braços para os lados, em que havia duas fortes correntes de vento. Ele pensou que este era o mundo que o personagem viu. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que a espessura da quarta parede tinha temporariamente. Diminuiu a esfera que os homens criaram, aumentou de tamanho. Cada segundo Doc correu, parando a 1 metro de distância dela. Ele franziu a testa e estendeu as mãos na frente dele. Enorme energia colidiu com suas mãos. E começou a queimelosa, ela absorveu completamente seu corpo. Mas o protagonista ficou parado, não movendo um medidor. Todo o seu rosto estava queimando com forte energia. Ele cerrou os dentes e suportou essa dor. 1 segundo depois, absorveu completamente a enorme esfera vermelha. Então, ele soltou tudo na frente dele, com uma viga grande. O feixe avançou em grande velocidade, sem tocar nas pessoas. Várias pessoas se viraram de medo, não entendendo o que estava acontecendo. Ciane cerrou os punhos e olhou para o céu. O protagonista abriu bem a boca e tentou recuperar o fôlego, sangue fluindo de sua cabeça. Porque ele olhou para cima, sua força estava quase exausta. De repente, John apareceu atrás dele e tocando suas costas.
usado magia, Doc virou-se e sentiu-se pequeno. Relâmpagos azuis correndo por seu corpo. John olhou na frente dele, desagradavelmente, e disse-lhe para ter cuidado, porque ele deve morrer por suas mãos. O protagonista, se virando, perguntou o que ele estava pensando, porque ele se sentiu melhor. June realmente compartilhou sua mãe com ele. Uma mensagem do sistema apareceu que todos os selos foi restaurado. Então, ele e John olharam ameaçadoramente à frente. Ele viu um homem cair exausto no chão. Uma mensagem do sistema apareceu que a habilidade única Caminho do Vento foi desativado. Seus joelhos bateram no chão. Então ele agarrou sua garganta e gemeu. Doc se aproximou dele e começou a tirar sua espada, dizendo que se ele fizesse uma pergunta, ele morreria mesmo se eles não tentassem. Então, assustadoramente, começou a tentar rastejar para longe, dizendo que isso não pode ser. Olhando para isso, o protagonista pensou que ele tinha 17 anos, estudante do ensino médio. Foi-lhe dito que ele se tornaria um herói, quem salvaria o mundo, e eles o enviaram para Cronos. Todo o corpo de Ben estava tremendo. Ele levantou a mão. Ele sussurrou que definitivamente tinha que salvar o mundo. Doc, olhando para ele, pensou que, é claro, ele estava sonhando com algo completamente diferente. Ele imaginou um cara sorridente olhando para uma esfera amarela. Olhando para baixo, ele viu uma mensagem do sistema, que sua compreensão do personagem havia melhorado. Um segundo depois, os homens congelaram. Sangue borrifado de sua boca. E ele olhou para frente com medo. John apareceu atrás dele e enfiou sua espada em seu coração. Homens caíram no chão, uma poça de sangue derramada ao redor dele. E então uma mensagem do sistema apareceu, que o Doc se tornou o primeiro a destruir com sucesso. O retorno, o protagonista limpou o sangue do rosto. E olhando para as costas vi que foram eles que fizeram o maior contribuição, olhando para o cadáver do homem. Uma mensagem do sistema apareceu, que eles receberam 40.000 moedas como recompensa pela conquista. Havia pedras no chão, com fumaça branca saindo deles. E então uma mensagem do sistema apareceu, que uma nova história apareceu, sobre alguém que estava enfrentando inimigos de outro mundo. John calmamente caminhou para algum lugar ao lado. E Ciano começou a correr até o Doc. Uma mensagem do sistema apareceu, que um novo estigma estava disponível para ele. Uma cidade aparece na nossa frente que está na escuridão. Doc olha recuperando o fôlego em sua mão. E então, uma mensagem do sistema aparece, que a constelação está feliz com ele. Ele vê queimaduras graves em sua mão. E pensa que ainda pode sentir o vento na ponta dos dedos. Uma mensagem do sistema aparece na frente dele, que o juiz Hellfire está encantado com sua história. Então ele se vira para John, ele recebe uma mensagem do sistema que ele foi financiado no valor de 25.000 moedas. Ele observa enquanto as pessoas levam um menino ferido. Vários caras feridos estão sentados no chão. June olha em sua direção, suando. E o protagonista olhando para ele.
pensa que há cenas que não foram descritos no romance. E o personagem principal, que provavelmente já viu isso muitas vezes. Junho fica calmamente e olha para as pessoas que estão chorando e se abraçando. E Doc pensa sobre o fato de que ele pensava que tinha leia os métodos de sobrevivência. Mas ler isso é uma coisa. Entender é completamente diferente. De repente, junho virou e o protagonista pensou que parecia que isso não era tudo. June, rangendo os dentes, olhou ameaçadoramente na frente dele. E então perguntou o que mais era necessário. Doc achou que mesmo 1%, ele não entendia este mundo. De repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Ele olhou para ele surpreso e se perguntou o que mais. Então, olhando para cima, ele viu 4 figuras se aproximando dele. Um tacabai vermelho apareceu na frente dele. E uma mensagem do sistema de que este é da GAC. E ele convida Doc para seu canal. O protagonista se perguntou quem estava convidando quem, onde o vermelho fala com miçangas no peito. Sorrindo, lentamente se aproximou para baixo. O homem branco atrás dele olhou para frente com medo. O protagonista silenciosamente levantou a cabeça. Então, parecendo insatisfeito na frente dele. Ele pensou que parecia entender o que estava acontecendo, mas ele precisava fingir ser um tolo. Ele perguntou qual era o problema. Doc Heck olhou na frente dele surpreso. E então Doc perguntou por que ele não lhe deu uma recompensa. Colby levantou a mão e disse ameaçadoramente que é claro. Ele receberá sua recompensa. E ele pede desculpas, houve apenas um pequeno problema. Doc pensou que um streamer que possui um dos maiores canais, você pode dizer que Tokyo Dome pertence a ele. Ele é muito diferente de baião ou arrogante. Nível médio do que, por ele, não deve ser subestimado. De repente, várias mensagens do sistema apareceram na frente do protagonista. Ele foi creditado com 50.000 moedas. E então ele pensou que se ele considera que o cenário adicional foi criado pelo Doc. O próprio Aki. Todas essas moedas devem estar vindo diretamente de seu bolso. Falar sobre colocar as mãos no cinto. Levantou a cabeça e disse que parecia-lhe que havia uma recompensa adicional. Ou ele estava errado, para Colby olhando em volta sorriu e disse que é claro, porque ele tornou esse cenário tão interessante. O Khan saltou de lado com medo. E Doc Gake disse a ele para se preparar. A recompensa vermelha para Colby. Franziu a testa em desagrado e com a boca bem aberta. Gritou com ele para preparar uma recompensa. Ou ele deve repetir novamente. Doc, olhando para cima, se perguntou o que havia de errado com ele. E então, Bay continuou a dizer que não era ele quem criou o cenário adicional. Doc Diabos, ameaçadoramente, aproximou-se de seu camarada e disse que ele ouviu que seu canal cresceu bastante. Ultimamente parece que isso é verdade. Bikian estendeu as mãos para frente com medo. E respondeu que não houve
Um mal-entendido. Então, seu camarada mais velho respondeu que no sexto cenário, Coreia e Japão terão que trabalhar juntos. Ele